Vamos lá! No programa de hoje você vai conferir uma homenagem do Justiça Legal aos 15 anos de aniversário da TV Justiça. No quadro Entrevista, o nosso convidado é o psicólogo Evandro Luiz Silva, que fala sobre perícia psicológica no Judiciário. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre a tradicional Festa da Tainha, que acontece na Barra da Lagoa, em Florianópolis. E a partir de agora você vai ver como foi a comemoração dos 50 anos de instalação da comarca de Imaruí, no sul do estado. O município de Imaruí, localizado a cerca de 110 quilômetros da capital catarinense Florianópolis, foi colonizado por pescadores e camponeses, que antes viviam na cidade vizinha Laguna e, com a proclamação da República Juliana em 1839, se instalaram nesse local. A pacata cidade, que fica às margens da Lagoa de Imaruí, se destaca pela arquitetura e cultura açoriana. As manifestações religiosas se mantêm fortes até os dias de hoje. O município também é conhecido pela hospitalidade dos moradores e oferece ótimas condições de lazer ligados à natureza. A Igreja Matriz São João Batista é um dos cartões postais da região. Em 2 de julho de 1967, foi instalada aqui no município a comarca de Imaruí, uma das mais antigas de Santa Catarina. E é neste fórum que recebeu o nome do juiz João Marcondes de Matos, magistrado que se aposentou em 1966 e foi muito ativo aqui na comunidade, que hoje é realizada a solenidade em comemoração ao 50º da comarca. É uma alegria imensa, é uma honra muito grande para todos nós. É um privilégio para mim que o destino tenha me colocado aqui na condição de juíza da comarca, justamente no ano em que se comemora o 50º. Está linda a festa, a gente está preparando com muito carinho e observando todos os detalhes há praticamente um ano. Várias autoridades confirmadas e também temos a honra de ter conseguido trazer o primeiro juiz da comarca de Imaruí, Dr. Fernando Santiago, que tem 85 anos e tem limitações visuais, veio de Florianópolis nos prestigiar, então eu estou extremamente feliz e emocionada. A festividade, realizada no Salão do Júri do Fórum, contou com a presença de autoridades locais e estaduais, entre elas o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Antônio do Rego Monteiro Rocha, o corregedor-geral da Justiça, Ricardo Rufino da Luz Fontes, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santa Catarina, Paulo Marcondes Brincas, e o prefeito de Imaruí, Rui José Candemil Júnior. A cidade e a comarca de Imaruí é uma cidade de grande importância no cenário catarinense, não só pela sua história, pela sua cultura, porque também é uma cidade muito querida por todos os catarinenses e tendo inclusive eu sido juiz aqui na comarca. E essa solenidade é uma solenidade que resgata toda a cultura e toda a importância da cidade e comarca de Imaruí. Eu vim homenagear o juiz de Santa Catarina, né? A gente vem desenvolvendo um trabalho à frente da corregedoria, onde tudo passa pelos juízes. E se passa pelos juízes, a gente tem que resgatar a história, como agora vimos aquela belíssima homenagem prestada ao doutor Santiago e todos os juízes que aqui passaram e a doutora que aqui está. 50 anos da criação de uma comarca é um fato importantíssimo para toda a comunidade. Você imagina o impacto que isso não deve ter tido há 50 anos atrás aqui na cidade de Imaruí. Deve ter sido extraordinário e revolucionário para alcançar a cidadania. A população, principalmente a de mais baixa renda, poder alcançar a cidadania. Essa é a importância do Poder Judiciário, essa é a importância da presença física com a autoridade do Poder Judiciário aqui, em cada município, e não há dúvida que nós temos muitas razões para comemorar isso. Depois que virou independente de Laguna e que teve a sua comarca, nós evoluímos muito e esperamos continuar evoluindo, e realmente muito marcante. A gente fica feliz, parabéns à doutora Cíntia
que organizou esse evento, e a gente, enquanto município, a gente saúda a todos que aqui estiveram, aos magistrados e promotores que aqui passaram, que estiveram aqui em grande número. Realmente a gente fica contente que Maruí tenha marcado na vida deles, como com certeza marcou também nas nossas vidas. Durante a cerimônia, que foi abrilhantada com a Banda Municipal Unidos de Maruí, juízes e servidores que atuaram na comarca foram homenageados. Eu fico imensamente agradecido, sensibilizado. Aqui eu fiquei por quase 3 anos com a minha família e guardo muita saudade dessa cidade e do carinho do seu povo. Eu trabalhei 16 anos aqui na comarca de Maruí e assim foi muito emocionante. Só participar do evento já foi muito emocionante. E ser homenageada então foi muito bonito. Gostei muito, fiquei muito feliz. A TV Justiça completa este ano, em 2017, 15 anos. E o programa Justiça Legal, realizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, faz parte dessa história. Programação extensa e formatos diferenciados, a TV Justiça busca aproximar o público em geral do universo do direito, levando até você cultura, inovação e opinião. E nós, do programa Justiça Legal, temos orgulho de fazer parte dessa história de sucesso. Em 2006, eu era chefe de gabinete da presidência do tribunal e fomos participar de um evento de comunicação em Recife e tivemos contato com o pessoal do Supremo Tribunal Federal, da TV Justiça, e conseguimos, por uma excelente receptividade por parte daqueles profissionais, inserir o nosso programa Justiça Legal na grade da TV Justiça. E isso para nós foi um tento muito importante, porque o nosso programa, que nós já considerávamos bem produzido para âmbito regional, passou a ter um destaque na mídia nacional, revelando a todos os brasileiros, dado o alcance da TV Justiça, todos os bons projetos, as boas iniciativas, como funcionava a Justiça catarinense e que sempre nos orgulhou muito. Eu diria que a TV Justiça é um meio de comunicação muito legal, né? Porque é importante para todas as pessoas, sem exceções. E para mim, como estudante, né, em geral, a gente aprende bastante, tem um conhecimento bem ampliado, assim, né? São as aulas, são ali julgamentos ao vivo. E o Justiça Legal é bacana porque é do nosso estado, né? É de Santa Catarina, então a gente acompanha o dia a dia do tribunal, o que está acontecendo nas comarcas, então é bacana e a gente consegue ver coisas assim que, poxa, eu estudei isso e é muito bacana, assim, acompanhar o Justiça Legal é muito bom. São mais de 12 anos de parceria entre o Justiça Legal e a TV Justiça. Estamos juntos desde 2001 e esperamos que isso continue assim por muito mais tempo. Afinal, temos muita satisfação de veicular matérias, entrevistas e reportagens do Poder Judiciário de Santa Catarina em um canal de tanta credibilidade. Eu não sei se na dimensão histórica do tempo, se foi possível aferir já o efeito republicano da existência da TV Justiça. Eu, evidentemente, converso com muita gente, tenho contato com muita gente e fico impressionado do público que assiste à TV Justiça, principalmente das pessoas que não têm relacionamento profissional com o Poder Judiciário. O sucesso da TV Justiça é histórico e a importância de Santa Catarina estar presente com um programa regular na TV Justiça para que as notícias do Judiciário catarinense também, da mesma forma, possam chegar à população. Foi bastante importante para a minha carreira porque foi a minha primeira experiência como apresentadora de um programa jornalístico. E aí veio a dificuldade de tentar transformar uma linguagem muito técnica, que é da área jurídica, em uma linguagem acessível para o público que estaria me assistindo. E aí tudo isso agregou muito para a minha carreira profissional, que ainda segue, e tudo que eu aprendi hoje me facilita muito. E claro, gera muita satisfação, porque afinal de contas você está à frente de um programa importante como levando notícias do nosso estado para o Brasil inteiro.
não tenha dúvida, né? Para mim é muito gratificante saber que eu fiz parte e que tudo isso ainda continua. Então, de parabéns. Gastronomia, música, folclore, artesanato. A Festa da Tainha já é um evento tradicional em Florianópolis. E é claro que a nossa equipe não poderia ficar de fora dessa. O evento já está na 4ª edição e é o assunto de hoje no quadro Isso é Legal. Confira. Uma festa que reúne comida típica, brincadeira para as crianças, muita tainha e, claro, cultura açoriana. A gente está falando da Festa da Tainha, como eu já denunciei aí no prato, e você é o nosso convidado porque essa festa é muito importante e marca todo ano o calendário de eventos de Florianópolis aqui na Barra da Lagoa, uma das principais praias da cidade. Estamos na 4ª edição e a festa é meio que beneficente. A gente arrecada brinquedos, agasalhos, quilos de alimento que doa para a creche daqui e a Vida Noiva. E também a gente faz um entretenimento com coral, Projeto Tamar, entendeu? E envolve a comunidade. É mais para isso que você está vendo aqui, dessa festa aqui, não tem? Mas o Paulo teve lá e ele foi se benzendo com a bexiga de uma caganeira que ele teve. Até vocês não ri, porque ele chegou lá na Barra da Lagoa, fininho, com os olhos na cabeça, ele fazia risco pelo chão. Eu digo, meu Deus, mas a Bilica benzeu, ele tá até bom, já tá até trabalhando aí. Ele tá meio atucanado, então não tá aí, mas ele tá trabalhando, ficou curadinho. Os turistas que passearam pelo evento estavam curiosos com a gastronomia típica. Ó, eu não comi ainda, foram buscar lá. Pelo que eu vi os pratos que o pessoal tá servindo aí, deve ser bem gostoso. O senhor está passeando pela ilha, aproveitou para vir dar uma olhada? Eu tinha comido tainha lá no mercado público, achei muito bom. E agora ele veio mais tarde para almoçar aqui. Daí. Aqui está a grande estrela da festa, a tainha. E como que a gente pode preparar ela? Obviamente a assada é a mais tradicional. Isso, essa é a assada da brasa escalada. Aí ela acompanha um vinagrete e um pirão de cabeça de tainha, certo? Com cabeça de tainha. É fervida a água com o pirãozinho, escaldado, não vai camarão, não vai nada. É só molho e a carne do peixe, o sabor do peixe. E ali nós temos um camarão milanesa. Nós temos também batata frita, polenta, tainha imposta frita, sai muito também. Depois de comer tainha, camarão, pirão, ainda tem espaço para doce. Aqui a gente tem palha italiana, é isso mesmo? Isso, palha italiana, que é um doce artesanal, tá? A base dele é brigadeiro com biscoito maisena. Daí nós temos leitinho, churros e cacau. E também temos a versão leitinho com Nutella de colher. Vou querer experimentar aí essa palha italiana famosa. Qual tem diferença? Vou pegar uma de leitinho aqui. Vamos experimentar que eu também sou filho de Deus, né? Além da excelente gastronomia, a gente encontra um artesanato muito bacana aqui que retrata bem a cultura da ilha de Santa Catarina, né, Vera? Eu vi aqui você faz um material que retrata o mar fantástico, tem tainha inclusive. É verdade, a gente procura sempre mostrar essa cultura marinha, né? E a gente é bem direcionado para isso, o turista gosta muito. Os pescadores, além de fazer seus utensílios de barro quando chegaram aqui, faziam peixes e penduravam na área do comedor para trazer boa sorte na pescaria. Então, hoje em dia a gente passa essa tradição e diz, pessoal, pendura no comedor, na churrasqueira, sei lá onde, porque vai te trazer abundância. Como se não bastasse a boa gastronomia e a arte, as famílias ainda encontraram espaço para as crianças poderem brincar. Nós estamos aqui fazendo as pinturas, as crianças escolhem uma pintura e estamos fazendo balões, esculturas. As crianças escolhem cachorro, espada, coração e escolhem qualquer desenho nós fazemos, para a alegria deles. E um dos que já estava aí na fila e já fez um desenho aqui é você. Qual é o seu nome? Marcos. Marcos, e aí, com a cara pintada, qual foi o desenho aqui? Um panda? Eu acho que foi isso, né?
Tô aqui com o Lorenzo, esse lindão que tá aqui prestigiando a festa da tainha. Que coisa boa, né? Poder trazer a família, curtir um domingo diferente, com brincadeira, com gastronomia típica, é muito bom, né? Muito bom, tá muito lindo tudo. A apresentação do boi de mamão foi muito legal. Eles fazem a festa, eu acho que é uma forma de promover também e de levar as pessoas a consumir mais um alimento que é tão saudável, né? E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos o psicólogo Evandro Luiz Silva, que fala sobre perícia psicológica no judiciário. É logo depois do intervalo, não sai daí, voltamos já. O perito é sempre alguém de confiança do juiz. E a perícia psicológica tem papel fundamental no judiciário. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o psicólogo Evandro Luiz Silva. Evandro, eu abro essa entrevista te perguntando de que forma a psicologia colabora com o direito, de que forma a perícia psicológica ajuda no judiciário. Então, o psicólogo, o perito, normalmente ele faz uma prova que se chama prova técnica para o judiciário, através de um laudo psicológico, dependendo do que o judiciário quer saber, do que o juiz quer saber para decidir, do que o promotor precisa saber para fazer sua manifestação, eles fazem perguntas, quesitos, e o psicólogo vai fazer uma investigação psicológica e vai produzir um laudo psicológico. Esse laudo vai para um processo, então, como uma prova técnica. Depende do que eles perguntarem, existem várias perícias, né? Perícia na vara da família, criminal, do trabalho, enfim. E a perícia ela vai consistir, então, em dar resposta àqueles quesitos, aquelas perguntas que foram feitas. Pode ser sobre alienação parental na vara de família, sobre guarda, pode ser sobre periculosidade no caso criminal, até a autópsia psicológica, que é uma perícia muito recente, né? Que é uma avaliação, se tenta fazer uma avaliação de quem já morreu, né? Para saber se ele cometeu um crime, ou se foi, se foi suicídio, se foi homicídio. Então, há inúmeras possibilidades de perícias no judiciário. Você utiliza testes psicológicos e de que forma eles são utilizados na perícia? Primeiro, quanto à validade, o Conselho Federal ele tem uma equipe que estuda e analisa os testes psicológicos. Por exemplo, só pode ser aplicado o teste psicológico que já foram aprovados pelo Conselho Federal. Então, a validade dele ele é bem fidedigno, certo? Se faz toda uma pesquisa dentro do país, por exemplo, dentro do Brasil tem que ser feita uma pesquisa, tu não pode simplesmente importar um teste. Tem testes que são válidos fora do país e no Brasil não são, porque não passaram por uma pesquisa interna, né? Eu utilizo testes na maioria das perícias, não são em todas as perícias que precisa de testes psicológicos, mas quando tu queres saber, por exemplo, sobre psicopatologias, sobre perfil de personalidade, quando tu queres saber se existe algum vício, algo mais grave envolvendo os clientes da perícia, os periciados, então tu deve usar os testes psicológicos, nunca sozinhos, eles devem acompanhar outras técnicas, por exemplo, se for numa criança, a hora do jogo diagnóstica, a sessão conjuntas, as entrevistas, a anamnese. Então, tu deve ter várias técnicas, utilizar várias técnicas e uma delas são os testes psicológicos, né? Eles são fidedignos, são importantes e para algumas perícias eles são cruciais para ter algumas respostas. De que forma a perícia consegue garantir uma segurança tanto para a criança que está sendo adotada quanto para a família pretendente? Certo. Então, como a psicologia não é uma ciência exata, matemática, a gente nunca vai ter uma certeza, né? Então, vai ser muito por aproximação, enfim, por acompanhamento. No caso de adoção, normalmente, se você acha que a pessoa tem alguma psicopatologia, o certo seria fazer uma avaliação psicológica. Normalmente não tem psicólogos disponíveis no judiciário para isso. Normalmente é feito somente uma entrevista com quem quer adotar, ele acompanha as crianças, faz algumas visitas, né? O serviço social também trabalha, atuando, vendo se essas pessoas têm condições sociais de manter uma criança na sua casa, em questão de segurança, em questão de vínculos, de redes sociais de apoio. E o psicólogo, então, ele vai ver realmente qual o interesse dessa família que quer adotar. Como a perícia psicológica tem se desenvolvido no judiciário?
Então, ela começou, tem várias notícias históricas, né, mas uma que eu acho mais fidedigna é que a primeira aconteceu em 1835, no caso Pichon Rivière, que matou e degolou a sua família. Nesse momento, então, o judiciário começa a se dar conta que nem todos os crimes, nem todo litígio tem aquela base que até então ele estava acostumado a decidir. Ou a pessoa visava um lucro financeiro, ou por uma paixão, enfim, tinha um motivo para ela cometer o crime. E eles começaram a pegar casos como o do Pichon, que não tinha motivo nenhum. Ele não tinha uma herança para receber, ele não foi por uma questão de paixão, mas ele matou a irmã, degolou a mãe, degolou o irmão. Então o judiciário ele já não tinha mais ferramentas e ele então vai se socorrer de outros profissionais, né? No caso do psicólogo e do psiquiatra, para ver se as condições emocionais, psicológicas daquele cliente ali, daquela pessoa que responde o processo, se eles interferiram nesse litígio, se são responsáveis, se ele sabia o que estava fazendo ou não, certo? Se ele vai ser imputável ou não ao crime, né? Como avaliar a periculosidade de um condenado que cumpriu uma pena por algum crime muito grave e, depois de ter cumprido essa pena, está agora em liberdade? Então, existe o exame criminológico, né, que normalmente é um psiquiatra, um assistente social e um psicólogo. Ele não é mais obrigatório, é sempre uma polêmica, ora eles derrubam esse exame criminológico, ora não. O Conselho Federal de Psicologia não é muito favorável ao exame criminológico, porque tu tens uma pessoa ali na tua frente que naquele momento vai analisar e vai dizer se ele está apto ou não, e não é assim que funciona. Você precisa de vários encontros para fazer uma avaliação psicológica. Normalmente, se o juiz não determina, o que acontece na maioria dos casos, o diretor do presídio dá um atestado de bom comportamento ou não. Se tiver bom comportamento, é posto em liberdade. O que acontece? Vamos pegar o caso, então, do pedófilo. O pedófilo está num presídio, a possibilidade de ele ter um excelente comportamento é muito grande, porque o delito dele, o objeto do delito dele não está ali dentro do presídio, né? Porque são crianças, certo? O pedófilo, o objeto de desejo dele são as crianças, não tem criança dentro do presídio, ele vai ter um excelente comportamento, certo? A questão é, quando ele for sair do presídio e ele ter contato com crianças, né? Como é que vai ser isso? Então, teria que ser uma avaliação psicológica, de ver o grau de periculosidade dessa pessoa, as características de personalidade, se tem uma personalidade mais agressiva ou não. O que acontece é que se a pessoa cometeu um crime, por exemplo, estuprou e matou uma criança, e é presa, a possibilidade dela, quando sair, estar com a mesma personalidade, se ela não foi trabalhada, é quase que 100%. Tu entrou, tu não trabalhou isso e tu vai sair. Certo? E não existe um tratamento dentro da penitenciária, não existe psicólogos, seria impossível, né, tu fazer um trabalho com todos os presos, porque teria que ter muitos psicólogos contratados, normalmente tem 3 psicólogos, uma penitenciária de 3.000 pessoas, né? Então, esse é o problema. Recentemente, a gente teve uma notícia aí na televisão, né, de uma pessoa que tinha matado e estuprado, eu não lembro se 11, 14 meninos, teve um comportamento excelente dentro da penitenciária, então foi dado atestado de bom comportamento, ele foi para a rua, na semana seguinte ele matou mais 3 ou 4, estuprou e assassinou novamente, né? Um exame, uma avaliação psicológica te diria que ele ainda tem um alto índice de periculosidade, que tem uma agressividade, que tem questões emocionais a serem trabalhadas. Na vara de família, quais são as situações mais comuns que têm a necessidade da perícia psicológica? Então, a vara de família também, né, ela veio... se muda sempre, né, o objeto aí da perícia. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, era pais que tinham a visita do seu filho a cada 15 dias, querendo diminuir esse tempo, ser uma vez por semana. Depois veio a guarda compartilhada, guarda exclusiva. Isso era o centro de toda a perícia. Hoje não, hoje o centro de uma perícia, de 10 perícias que se trabalha, 9 ou vai falar de síndrome da alienação parental, ou falsa acusação de abuso sexual. São os temas mais corriqueiros, vamos dizer, que estão nos processos, e normalmente é uma perícia que tem que se tomar muito cuidado, né? Até a lei que fala sobre alienação parental, ela vai dizer que o psicólogo que for fazer essa perícia, ele tem que ter uma formação específica, ele tem que ter uma experiência na área, certo? Porque a gravidade aí dessa situação é alta, né? Por exemplo, tem pais que eu trabalhei como assistente técnico e que foram presos por 13 anos, condenados, e que eles não abusaram dos seus filhos. Então, as provas que vêm nos autos, elas são muito frágeis e por isso precisam de uma perícia psicológica, né? São provas que, quando tu lê até um leigo, parece estranhar, sabe? Então, a criança chega na casa da mãe depois da visita do pai, com coceira e com a genitália vermelha.
A mãe leva no Instituto Médico Legal e aí eles vão dizer o seguinte, pode ter sido um abuso aí, né? Aí o pai traz prova o seguinte, que a criança foi no pediatra, o pediatra mandou passar uma pomada, o pediatra depõe, mesmo assim o pai fica afastado durante 2 anos. E nesses 2 anos, então, a criança vai incutindo que foi abusada. Quando você pergunta para a criança, o pai mexeu no teu órgão genital, enfim, o nome que a criança dá ao seu órgão, a hora que ele lavou, ele mexeu. A criança vai dizer mexeu, mas o mexeu para a criança é muito diferente do mexeu para a mãe. E aí começa a ter todo um equívoco, certo? E então, de imediatamente, há uma histeria coletiva no judiciário, tem que proteger a criança, afasta o pai. Depois de 2 anos, tu verifica que nada disso aconteceu quando tu consegue provar isso, só que os vínculos já estão muito estremecidos, o pai já é um estranho para a criança. Então, hoje esse tema é um tema importante, que tem que ter muito cuidado e é o que é o mais corriqueiro. Em todas as perícias que eu fiz, ou supervisão que eu dei para psicólogos, em nenhum deles houve, de fato, abuso sexual. Em processo de litígio na vara de família, raramente houve um abuso sexual. Geralmente é falsa acusação para afastar um pai de um filho ou uma mãe de um filho, certo? O abuso sexual, se ele existe, se tem um abusador, ele já fez sempre abusador. Durante o casamento ele foi abusador, certo? Um abusador, ele não nasce com um divórcio, com uma separação, certo? Um divórcio, uma separação não vai despertar aí que alguém, então, seja um pedófilo, um abusador, enfim. Existe muita questão de abuso intrafamiliares, abuso sexual infantil, muito. Mas em caso de litígio, na sua grande maioria, é falsa acusação de abuso sexual. Em relação ao jovem infrator, quais são os aspectos que são levados em consideração? Faz diferença a classe social, a genética? Então, se tu vai achar material científico dizendo que é só genético, que é só social, certo? Que tem a ver com escolaridade, que tem a ver... Então, assim, geralmente o pessoal da área médica vai achar que é algo genético, da área psi, não, que tem a ver com o psicológico, os psicólogos sociais com o social. Me parece, assim, que há uma combinação de vários fatores, mas o social, na minha opinião, é o que mais prevalece, certo? Quando você pensa que uma criança, ou ela vai roubar, ou ela vai passar fome, é muito difícil ela ter esse discernimento que ela não pode pegar essa coisa. E pegar essa pequena coisa pode levá-la a pegar uma coisa maior. É muito difícil, embora se critique muito, que tu queira que uma criança esteja numa escola, mas ela acordou, ela foi dormir sem comer, acordou sem comer e tem que ir para uma escola. Então esse problema social aí é muito complicado, eu acho que é um determinante, né? Normalmente as famílias se desestruturam por causa disso, né? Você imagina uma mãe que não tem o que dar para os seus filhos comer, certo? Um pai que de repente está desempregado, não consegue emprego, a família começa a se desestruturar e a criança dentro dessa desestrutura, enfim, vai sobreviver da maneira que pode e normalmente vai para as ruas e das ruas, enfim, não tem qualquer proteção, né? E então comete essas infrações. A avaliação não é diferente em nenhum caso. A avaliação psicológica, uma avaliação psicológica se parte do princípio que tu vai usar várias técnicas, testes, enfim, e vai detectar a personalidade dessa pessoa. Mas a causa, porque tu me perguntou da causa, é muito anterior. São questões políticas que têm que ser mudadas, né, sociais que têm que ser mudadas, tem que dar uma perspectiva de vida mínima para essas pessoas, porque senão é a questão da sobrevivência. Bem, eu vou... E isso não é uma justificativa, mas é tentar entender que ou eu pego aquela comida daquele menino ou eu morro de fome, né? E agora o que é certo, o que é errado, dentro desse contexto, é muito complicado. Prefeito Evandro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado também. O programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e, claro, você já sabe, semana que vem nós temos um novo encontro marcado com mais entrevistas interessantes com especialistas renomados. Sempre, claro, com assuntos que são relevantes para o seu cotidiano. Até lá!